A prece pode não ter uma só palavra, pode ser tão somente um pensamento, um volver de olhos para o alto, uma aspiração de Deus, um desejo íntimo de paz. Quantas vezes, num suspiro se voa a prece? Quantas vezes, num ai mal contido parte a expressão sincera de um agradecimento, ou de uma dor? Sede sinceros, meus amigos. Agradeceis sempre a Deus todo o bem que Ele vos concede, porque sua piedade infinita se estende sobre todo o universo. E nos mundos elevados, os mundos onde habitam as criaturas sem pecado, porque já os resgataram todos e se encontram purificados, nesses mundos rende-se cultos de graças e adoração a Deus por toda a eternidade. Tenha a gratidão morada em vossos corações, e sereis felizes, porque tereis bondade, paz, tereis sossego. Deus vos abençoe a todos e vos inspire sempre no sentido de fazerdes sempre o bem. Sarto. Em 3 de setembro de 1937. Ao que nos obriga o princípio de caridade. Deus, o Senhor do Universo, nosso Criador e Pai, derrame sobre vós sua paz. Meus amigos, queridos irmãos, permita o Senhor que tenhais recebido nestas horas de convívio espiritual com os vossos irmãos, o proveito necessário às vossas almas. Permita Deus que as lições que acabais de ter, praticamente pela demonstração da doutrina que professais, cada vez mais edifiquem vossa fé, fortaleçam vosso ânimo e vos deem coragem para enfrentar as provações da vida, suas dificuldades, suas lutas inevitáveis. Meus irmãos, a ninguém é vedado interessar-se por seu irmão na terra, ou no espaço. O princípio da caridade, instituído pelo próprio Deus, obriga as criaturas humanas e os espíritos desencarnados a se congregarem, amando-se reciprocamente e procurando aliviar seus irmãos sofredores, em qualquer ponto da vida em que se encontrem, ou na terra enclausurados num corpo de carne, ou no espaço errantes, em sofrimento. Esse princípio de solidariedade cristã, estabelecido pelo próprio Deus, não deve ser violado. Eu venho concitar as pessoas interessadas nesta manifestação, aquelas que foram atingidas pelas comunicações últimas, a permanecerem inabaláveis nas suas crenças. A resposta ao fluido mal é a prece do Espírito. A resposta ao ato descaridoso do seu irmão, deve ser a caridade generosa de uma alma cristã. Meus amigos, todos vós tendes dívidas, sabeis, angariadas em encarnações anteriores, pecados que Deus vos perdoou, porque é infinitamente bom e caridoso, mas que, vossas próprias resoluções exigem uma reabilitação, uma regeneração. Assim, pois, é aconselhável a todo ser vivente, humano, que se sinta atingido pela influência de um espírito obsessor, pedir em prece, a Deus, já se vê, que lhe perdoe todo o mal que porventura lhe houver feito, dirigir-se ao espírito do guia, suplicar-lhe que faça entrar naquele espírito, afastado da lei de Deus, a certeza do seu perdão, e, ao mesmo tempo, o desejo de fraternidade, para que a paz se estabeleça. Quando os homens estão na terra e se desavêm com seus irmãos, aquele que se desculpa, que pede perdão, é considerado um ser fraco, por ter se dobrado, porque foi ao seu irmão e se confessou culpado. É um ato de nobreza, de cristianismo, o indivíduo confessar que errou e pedir perdão. Para os descrentes representa uma indignidade, uma baixeza. Pois bem, não se está tratando de espírito encarnado, e sim de um ser desencarnado. Que as criaturas, atingidas por esses obsessores, lhes peçam mentalmente perdão de qualquer coisa que tenha havido no passado, que desconhecem, em que foram vítimas e é criatura humana algoz. Estabelecido esse perdão, facilmente a paz torna a viver entre os dois, porque, meus amigos, a lei de Deus é a lei de paz, amor e fraternidade. Todos devem procurar viver num ambiente propício à realização dessa paz, dessa tranquilidade. Orai muito, orai pelos obsessores, pedi a Deus que lhes dê luz, que os esclareça,
para que possam ler no livro da vida a verdade da vida eterna. Porque é reconhecido que eles abandonam suas vítimas pelo conhecimento da verdade. Orai por eles, meus amigos, e, se tendes queixas amargas pelo sofrimento que eles vos provocaram, perdoai-lhes, e dizei a vosso Deus, com a convicção de uma alma crente, que desejais ver seu reino estabelecido na terra, seu reinado de paz, de amor, harmonia e justiça. Coragem. Afastai-vos de todo pensamento indigno, consagrai-vos à vida de paz, pacífica, das criaturas cristãs e boas, orai pelos que são fracos. E que Deus vos abençoe. Bianca. Em 4 de setembro de 1937. A âncora segura do crente. Meus amigos, meus prezados irmãos, Deus vos dê a sua paz. Há um tesouro que Deus concede ao homem e que este deve guardar com amor sincero dentro da alma. Esse tesouro, que representa o verdadeiro patrimônio do Espírito, a âncora segura que ele se deverá apegar para sua salvação eterna, é a fé. Que seria do pobre viajor, peregrino terreno, se não tivesse a fé a sustentá-lo nos momentos de crise nesta vida transitória, cheia de provações e dores? Que seria do homem, se não tivesse esse bordão seguro em que se apoiar para continuar lutando até vencer? Muitos fraquejariam no caminho, muitos cairiam, talvez para não se levantar, e muitos, enfim, chegariam ao auge do desespero, não acreditando na onipotência divina, na sua caridade sem limites. Meus amigos, a fé é um elemento de valor para o espírito que deseja realmente progredir. Sem ela nada se pode conseguir na vida. O homem tímido, que não arrisca, na vida material, os seus recursos, a sua capacidade intelectual, o seu esforço, para obter bom resultado naquilo que tenta, é um indivíduo fraco, vacilante, pusilânime, e pouco conseguirá na terra. Na vida espiritual, então, como poderá ser diferente? Se tudo depende muito mais da ação espiritual do além do que propriamente do esforço do indivíduo. Como agir num terreno que se não conhece? Como acertar, se não se tem a lâmpada segura a iluminar o caminho? Será, tão somente, titubear, vacilar, perder-se e nada conseguir. Felizmente, o homem espírita sabe no que crê, sabe que base tem a sua fé. Compreende que está edificando sobre alicerce inamovível, tem a convicção de que a segurança lhe vem do alto, e que de lá só poderá vir resposta segura para aquele que tem fé. Os que não têm fé não sabem fazer consultas desta espécie. Quantas vezes criaturas que fingem crer apelam para o além, e de lá lhes vêm respostas irrisórias. Por quê? Porque o espírito fútil, frívolo, sem ciência, que se diverte à custa da ignorância dos seus irmãos, está sempre pronto a responder sobre aquilo que não sabe. Mas o crente que apela com segurança espera realmente uma resposta do alto, esse sempre tem resoluções firmes, baseadas nas respostas que de lá lhe vêm. A fé, meus amigos, necessita de cultivo. Ela é como uma planta, que precisa ser cuidada, amparada, aquecida pelos raios do sol e protegida contra as intempéries. A fé carece de vigilância por parte daqueles que a possuem. Sirvam-vos de exemplo, neste particular, os bens terrenos, as coisas que prezais, que vos pertencem e a que dedicais estima sincera. Para essas coisas, tendes sempre uma vigilância especial, e desvê-las, cuidá-las, asseá-las, evitando que animais daninhos as prejudiquem. Sempre abris vossos livros, para que as traças não os consumam. Sempre zelais pelos vossos vestuários de valor, para que não se estraguem abandonados. As joias, os móveis igualmente merecem vosso cuidado, para que a poeira incessante de todos os dias não os danifiquem. Pois bem, a fé necessita desse cuidado, porque, do contrário, enfraquecerá. Quantos crentes fervorosos na palavra de Deus, cuja fé vai esfriando, 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 tão somente por causa de um afastamento, muitas vezes involuntário, que os priva dos convívios dos seres.
A família espírita, meus amigos, deve ser unida e viver numa atmosfera de paz, de caridade cristã, para sentir-se forte. Muitas vezes o crente diz: não preciso com tanta frequência estar com os meus irmãos. Amo-os a todos, peço a Deus por eles, faço minhas preces, e tenho confiança em que elas sejam atendidas pelos guias tutelares. Eu não me esqueço dos meus irmãos. Já é o laço do espírito inferior, procurando afastá-lo do convívio dos seus. O crente fervoroso deve lembrar-se de que a fé necessita ser atiçada, alimentada, vivificada. E aquele que se afasta do convívio dos seus irmãos, perde a influência desse ambiente benéfico. Não censuro, porque sei perfeitamente que a vida terrena reserva surpresas desagradáveis, provações tão duras, que o homem, por vezes, não se sabe delas livrar. Mas uma palavra é certa e eu a devo pronunciar: se a alegria vos une, a dor não vos deve separar. Se os dias felizes vos dão prazer nesse convívio íntimo em que vivíeis outrora, a dor deve estreitar mais ainda os laços fraternos. O homem é fraco por natureza, mas o espírito é pronto. Chamai-o, fazei-o vibrar pela fé, fazei-o compreender sua significação no mundo, e vereis que as provações se tornarão suaves e as dores serão mitigadas pelo alento que a fé produz. Coragem, pois, meus irmãos. E não deixeis jamais que esmoreça a chama da vossa fé, antes, ao contrário, alimentai-a sempre, para ela seja a lâmpada ardente que alumie os vossos passos nesta vida difícil de provações e dores na terra. Deus vos ilumine e ampare. Max. Em 7 de setembro de 1937. Vingança, sua origem. Meus amigos e meus irmãos, paz. Lá venho de novo para o vosso meio, meus irmãos. Tenho estado sempre a palestrar convosco nestes últimos tempos, e ainda hoje me é dado dizer algumas palavras sobre o assunto em foco. Entendo que esses ódios, que geram vingança, se radicam muitas vezes na intransigência e na intolerância, porque o indivíduo intolerante é que dá ocasião a esses rancores, que originam desforras e represálias. A meu ver, a tolerância deve existir entre espíritas, porque ninguém mais do que eles está apto a compreender estas coisas. Os outros cristãos enxergam apenas o presente, ou, quando muito, o passado da vida terrena. O futuro ninguém enxerga. Mas o passado de um espírito cristão não espírita desconhece, justamente porque não crê. O crente espírita conhece a vida presente e sabe que, por trás dessa vida, outra existiu e que deu origem a muitas coisas que hoje se desdobram na existência atual. O indivíduo intolerante, que tudo exige dos outros e pouco, ou mesmo nada, exige de si, está sempre preparando questúnculas, avivando rancores, tornado-se impertinente e dando origem a que outros talvez possam dizer, quando ele vier para mim, que se arranje, porque a lição comigo será boa. Já se projeta alguma coisa contra esse indivíduo. Por quê? Devido à sua intransigência, pela sua intolerância. Ora, há princípios de fé e educação em que o homem deve estar firmemente baseado e dentro dos quais lhe cumpre não transigir. E, sendo possível evitar que outros transijam, deverá fazê-lo, aconselhando-os nesse sentido. Mas, se é impossível, se a aproximação é difícil, porque há de o crente espírita preocupar-se com a sua maneira de crer e agir, tornando-se um censor da vida alheia? Não. O crente espírita deve ser tolerante e lembrar-se de que está num mundo de fracos. Se vós todos, meus irmãos, fosseis espiritualmente fortes, não estaríeis mais aqui. Se vossos espíritos tivessem a resistência precisa para poderem agir com segurança, a vossa evolução terrena estaria concluída. Que viríeis fazer aqui? Sois, por acaso, missionários do bem, mandados por Deus para desempenhar tarefa de alta relevância. Ninguém se tem nessa conta, bem sei. Por conseguinte, para chegarmos ao ponto de evitar a vingança, melhor será que evitemos os ódios, os rancores,
as intrigas, as porfias, as questúnculas, e nos mantenhamos como evangelizadores pacíficos das massas. Seja cada homem um expoente do Evangelho. Consultado, responda com a verdade. Podendo influir para que se modifique esta ou aquela situação do seu semelhante, faça-o com brandura e precisão. Mas não esteja a catar migalhas na vida do próximo, tão somente para se incomodar. Não procure criar situações difíceis, nas quais depois se envolverá e das quais resultarão intransigência, ódio, rancor, vingança. Além do mais, nem sempre os que assim procedem se encontram com indivíduos capazes de esbarrarem essa aluvião de desacertos. Ordinariamente encontram represália por parte dos outros. E então? Até onde vai isso? Bom é quando tais indivíduos se miscuem na vida de verdadeiros espíritas, porque, aí, a corrente para, o dique é forte, é barreira intransponível, vem a onda dos pensamentos, bate sobre o dique e recua. Assim, certamente é um paradeiro. Mas, quando vem a represália, quando o disse-me disse daqui responde ao disse-me disse de lá, então, meus amigos, a fé espírita vai embora, porque é incompatível com essa atmosfera contrária ao princípio evangélico. Vim só para dizer isso. Entendo que a vingança é evitável, perfeitamente evitável, ela não existirá se, atrás, não vierem o ódio, a porfia, a questúncula, basta, a intolerância. Penso assim, meus amigos, e, como estou repetindo muito minhas visitas, é possível que faça agora uma parada. Spínola. Em 7 de setembro de 1937. Novo alento à fé espírita. Meus amigos, queridos irmãos pela fé em Cristo, Deus vos abençoe e proteja. Aqui estou, meus amigos, para alentar, mais uma vez, a vossa fé, para lançar nela a chama que a avive, que a torne mais lúcida, esclarecida e potente. Aqui estou, meus amigos, para dizer-vos, olhar fito no Mestre Jesus, aquele que entregou-se nas mãos dos homens para que entreis no caminho da salvação. Aqui estou, para encaminhar-vos a essa fé salvadora, que vos preparará para as grandes dores da vida. Sois irmãos, sede fraternos uns com os outros. Não há lugar neste momento em que uma lágrima não se derrame talvez, pelas razões que conheceis de perto. Sempre a morte passando, sempre a morte enlutando, causando pesar às criaturas. E ainda são felizes os lares que têm fé. Os lares onde se vê a mão de Deus, dirigindo todos os acontecimentos. Os lares em que se coloca o amor de Deus acima de todos os amores. Ainda são felizes os que pertencem às fileiras espíritas, porque sabem que a verdadeira vida é o além. Que quando baqueia o corpo carnal, significa tão somente que a alma vibrátil, que nele esteve enclausurada, partiu para o além. Confortai-vos nesta crença, meus amigos. Todos que aqui estáis, vós que tendes a alma em luto, talvez pela descrença que abafeja, compreendei a grande verdade. Cada espírito tem sua temporada, na Terra, marcada. Aqui vem para aprender na existência terrena as experiências para outras encarnações, para o desenvolvimento de suas faculdades, e mais ainda, para o resgate de suas dívidas. Portanto, quando Deus, em sua alta sabedoria ordena que toque o clarim de chamada para determinado espírito, ele tem de partir, esteja onde estiver. Bom será que esteja preparado para essa viagem, do que nunca poderá fugir. Bom será que tenha empregado seu tempo aprendendo e cultivando a verdade, porque ela o acompanhará além túmulo. Aos que ficam, conforto e paz, paciência, porque todos terão de partir. Meus amigos, não é triste viver no além. Meus amigos, a grande pátria é bela, é a pátria de luz, é a pátria do infinito. É a pátria do bem e do amor, é a pátria das realizações nobres, é a pátria onde vivem os justos, os puros, aqueles que amam ao seu Deus sobre todas as coisas. A volta ao cárcere da carne é esperada, é natural, até que o espírito se depure por tal forma, que não tenha mais necessidade de vir à escola.
Animai-vos, meus amigos, não vos perturbeis com essa atmosfera de pesar que enche vossa fé. Bem ao contrário, sede solidários na dor uns com os outros, mas sempre enxergando além das sombras profundas da morte o grande dia que representa a caridade infinita. Que Deus vos guarde, abençoe, e vos prepare para essa grande dia. Jean-Marie Vianney, Cure d'Ars em 10 de setembro de 1937. Vida infinita, eterna. Caros irmãos, Deus vos conceda a fé que transpõe montanhas. Sempre em face do homem, a palavra atemorizante, morte. Mas a palavra que deveria estar impressa na imaginação e no coração do homem, deveria ser sempre vida. A morte, meus amigos, apaga tão somente o sopro de vida material, que existe na criatura. Porque a chama da vida espiritual ela não pode atingir. Esta chama Deus acende e não apaga, todos aqueles que têm fé, o sabem, todos aqueles que creem na vida eterna auscultam-se a si próprios e assentem, dentro de si, não obstante as dores, a adversidade, os contratempos da vida terrena, e, nas provações, nas dores, na desesperança do mundo, alguma coisa fala na alma crente e a faz vibrar, dizendo: vida material, tu estás a te apagar lentamente, teu corpo desfalece, mas a vida espiritual é sempre forte. A criatura sente e escuta essa voz no seu íntimo: não teme a morte. Meus amigos, aqui estou eu, que tantas vezes tenho estado convosco, trazendo-vos minhas insuficientes palavras. Aqui estou eu, que já tenho dito perante vós a minha convicção. Aqui estou, a quem não conhecestes, mas que tenho provado a todos que sou vivo, que palpito, que tenho pelos meus dedicação, que sempre sou o mesmo filho, amantíssimo, e que não me descuido dos deveres espirituais que me competem, de vigiar sobre a segurança dos que Deus me confia. Meus amigos, meus irmãos, há 19 anos passados, uma criança de 12 anos passou desta vida para o além, após o sofrimento que torturou e contristou o coração dos presentes, e mais ainda dos que lhe pertenciam na vida material. Aqui estou eu, que naquele tempo ainda não tinha 12 anos completos, e, se tivesse permanecido na terra, seria hoje um homem. Mas o que poderia a terra me oferecer de bom? Quando desci, cogitava que minha infância fosse o que de fato foi, um rosário de sofrimentos. Se fui motivo de alegria nos primeiros dias de vida, muito tempo não se passou, sem que fosse causa de torrentes e torrentes de lágrimas amargas, que rolaram na face de quem mais me estimava no mundo. E depois o final da existência terrena, vós o sabeis, pois o que tenho relatado mais de uma vez. E agora, digo, por que esse pavor da morte? Por que essa tristeza, essa ânsia de vida, quando a vida palpita depois da morte? Que se tenha saudade. A saudade é a lembrança contínua, que não se apaga do coração dos que amam. A saudade é quase o consolo dos tristes. Há 19 anos, disse-vos eu, nesta data, meu esquife saiu da casa onde morei, ocupando o primeiro lugar. Fui eu o primeiro que baixou, foi com a minha presença que a alegria se fez, foi com a minha vinda que um sonho se realizou, o sonho mais ambicionado de um coração, e também fui eu, pela força do destino, que dei nesse mesmo coração, o golpe mais profundo que poderia receber, pela separação. Não tive culpa disso. Estava escrito que assim deveria ser. Mas a misericórdia de Deus é grande, sua caridade infinita se estende a todo ser sofredor. E eu posso mostrar-me, posso visitar os meus amigos, auxiliá-los, inspirá-los, estar com eles. Ainda agora mesmo, no dia de ontem pude visitar meu lar antigo, e ver as mudanças nele realizadas. Vejo uma criança tornando-se a alegria da casa, vejo que repousam sobre aquela cabecinha mimosa, verdadeiramente, todas as esperanças que os humanos têm sobre as crianças. Mas o destino, o que dirá? No porvir, o que virá? Deus o sabe. Uma coisa digo para todos vós,
que tendes filhos, famílias, que amais com as cordas do coração. Meus amigos, a morte é a vida. O corpo vai à sepultura, mas a alma ascende ao espaço. Tende fé. Há sobre a mesa um pedido que diz respeito a alguém que eu conheço, alguém que há muito tempo pagou sua dívida, alguém que bequeou sobre um punhal que não era para ele, e se pergunta por essa criança e se deseja saber o que é feito dela. Essa criança era um espírito em dívida, que pagou. Hoje está reabilitado, redimido, pagou sua prova, porque efetivamente veio para isso, reabilitou-se pela expiação. Meus amigos, tende fé. O Espírito por quem perguntais e cujo nome hoje está sobre a mesa, está perfeitamente vivo, como eu, que falo, estou. A sua vida será de agora em diante uma vida de proteção, proteção aos seus, vida de luz, de amparo e utilidade. Glória seja dada a Deus e paz fique com todos vós. Que assim seja. Arnoldo. Em 11 de setembro de 1937. Um pouco de reflexão. Meus prezados amigos, caríssimos irmãos, Deus vos dê a sua paz, a sua luz. Meus amigos, a grande lei se resume nos 2 mandamentos preciosos que Jesus ensinou aos discípulos em nome de seu Pai: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Analisando, desde muitos séculos, estas palavras, tão simples, tão singelas, nunca houve alguém, por mais conhecedor das ciências ocultas, que tivesse um senão a opor a essa lei, porque ela é perfeita, sublime, categórica. A lei de Deus é toda amor, brandura, caridade, e, como parte do próprio Deus, é justo que o cristão siga à risca esse mandamento, cumprindo com verdadeiro desvelo, com a dedicação do seu espírito. Onde o laço do amor fraterno é violado, penetra toda sorte de males, toda a infelicidade, e a prosperidade espiritual decresce. Sem amor não é possível viver. Sem esse sentimento, que faz solidários os homens entre si, a terra se transformaria num verdadeiro caos, onde cada criatura representaria um demônio, não possuindo dentro da alma um sentimento sequer de bondade, de justiça, de tolerância. O amor é a base fundamental de qualquer instituição que deseje aproximar-se de Jesus pela fé. Assim, procurai vós, dirigentes de quaisquer agremiações, aqui ou além, saber se entre os vossos congregados existe realmente esse laço fraterno que os deve unir. Não existindo, não é para admirar que apareçam desavenças, discórdias, porfias e, até, sentimentos desagradáveis, que ferem fundo a doutrina. Portanto, é aconselhável a toda criatura que começa a formar o seu espírito, um pouco de reflexão. É preciso que mediteis sobre as responsabilidades dos vossos espíritos, meus amigos. Vós, que conheceis a doutrina, grandes ou pequenos, que sejais, vós, que estáis habituados a ouvir as palavras evangélicas partidas do além, compreendei a excelsitude desse mandamento, antes que venhas a sentir os efeitos contrários dessa lei. Porque, assim como a criatura que semeia o bem, cedo ou tarde desse bem recebe a recompensa, assim também, quem semeia males não pode esperar venturas. Quem não guarda no coração, no espírito, um sentimento sincero de amor às pessoas que fazem jus a esse sentimento, não pode esperar felicidade na terra e, muitos menos, no além. Enquanto humanos, não compreendemos bem estas coisas, mas outras nos são perfeitamente claras, podemos compreendê-las com facilidade. A simpatia que de si irradia uma criatura bondosa, seja criança, adolescente ou adulto, é contagiosa. Perto dessa criatura, dessa criança, dessa pessoa, adulto ou jovem, sente-se bem-estar. Mas aquele que se destaca pela desenvoltura, pelo modo de ser contrário à lei de Deus, atrai sobre si influências perniciosas. O ato cristão, verdadeiro, é o que parte de um coração crente. Mas, ainda, mesmo quando a crença não está enraizada em certa criatura humana,
poderá infiltrar-se mais tarde, se essa pessoa tem pendores para o bem. Os indivíduos que têm pendores para o mal, não podem esperar venturas, hão de acarretar sempre com as antipatias alheias, com responsabilidades pesadas, porque aprenderam e não assimilaram, e, cedo ou tarde, se arrependerão de haverem desprezado as advertências que lhes foram feitas a tempo. Terminando estas breves palavras, direi, mais uma vez, que os 2 mandamentos de Deus, resumo de todos os outros, são: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E todas as vezes que escandalizamos ao próximo, é a Deus que escandalizamos. Deus vos guarde. Max. Em 14 de setembro de 1937. A psicologia infantil. Meus prezados irmãos, meus amigos, desça sobre vós a paz que vem de Deus. Aqui estou, mais uma vez em vosso meio, caríssimos irmãos, desejosa de trocar convosco algumas ideias, procurando auxiliar-vos nesta tarefa que tendes entre mãos, qual seja a educação da infância, a caridade para com os necessitados da sorte. Meus amigos, esse trabalho é árduo, pesado, difícil, e requer sobretudo muita vocação, muito amor. Sem um preparo especial para ele, ninguém se poderá sair bem. A psicologia da infância é um estudo para aqueles que se dedicam com amor a esse trabalho, porque encarar as coisas superficialmente e julgar pela aparência, não prova capacidade para o trabalho. Cada ser humano tem seu grau de evolução, e para que cheguemos a nos aproximar e compreender um espírito, necessário é que consultemos o estado em que ele se encontra, para que tenhamos a certeza do seu adiantamento, perturbação ou inferioridade. É preciso um estudo paciente, dedicado, para que se possa agir com segurança. Meus amigos, a infância em nosso país tem sido ultimamente mais cuidada do que fora nos tempos em que eu vivi na Terra. Atualmente, é notável observar-se que homens ilustres, dedicados a essa espécie de estudo, a ele se consagram, as crianças se dedicam, procurando melhorar a maneira de ser das suas personalidades, ao mesmo tempo que educar as suas inteligências, porque na alma eles não pensam, encaminhando-as para o bem. Mas a ciência se desdobra em ensinamentos que visam propriamente a inteligência das crianças. A ciência também cuida da sua matéria, fornecendo-lhe a educação física que lhes há de fortalecer o corpo material, preparando-o para as lutas inevitáveis da vida terrena. Os espíritas, porém, não se devem contentar unicamente com esse progresso a esperar de tais esforços. O espírita deve visar a alma, o espírito enclausurado na matéria, o pensamento que dirige a ação, o que motiva o gesto, a faculdade da alma que caracteriza o ser pensante. O espírita deve ler na fisionomia o pensamento oculto, para que possa, assim, interpretar o gesto. Nivelar caracteres e ações, não é de um bom pedagogo. A mesma ação praticada por diversos indivíduos merece estudo especial. Não significa culpa premeditada, no outro, a leviandade de caráter, naquele outro, a imitação, tão somente. Assim pois, quão difícil se torna um estudo verdadeiro sobre o caráter individual. Entrar, somente no capítulo das penas disciplinares, sem visar a reforma interior do caráter, não é enveredar por caminho seguro. Eu noto, especialmente, nesta casa, a preocupação constante da evolução do espírito, e isso me alegra. Quantas vezes, coisas que poderiam ser tomadas de uma maneira de ver-se em outros lugares, em outros institutos, aqui se interpreta, tão somente, pelo lado espiritual, para desviar qualquer outra preocupação do momento. E eu louvo essa atitude, porque nós devemos exigir, e eu assim o fiz, quando as tive em minhas mãos, quando aqui vivi, nós devemos exigir de nós tudo quanto nosso espírito, em tais condições, deve praticar. Devemos ser exigentes para nossas próprias pessoas, não deixando, jamais, transparecer no gesto, qualquer coisa de imperfeito que exista em nosso caráter.
Sabemos que somos igualmente imperfeitos, mas devemos nos apresentar perante esses juízes pequeninos de corpo, franzinos, mas de intelecto muitas vezes possante, corretos, sinceros, caridosos, nunca desmentindo a fé que queremos incutir no seu próprio ânimo. A época, atualmente, é toda de perturbação. Se pudesses entrar, meus amigos, nas coletividades onde nós penetramos, haverias de ver o que reina por esse mundo imperfeito, pelo seu pecado. Hoje os pais quase nada representam na presença dos filhos. Os filhos, por sua vez, entre si não se entrelaçam com aquele sentimento antigo de amor fraterno que os distinguia. Os mestres não são acatados com aquele respeito, com aquela veneração, que antigamente se devotava ao magistério. Hoje o progresso enveredou por essa linha, de forma que afeições que supunhamos sólidas, vacilam em suas bases. E há criaturas criadas dentro de ambientes espíritas, que aprenderam, que se educaram, que demonstraram ter tomado posse inteira da doutrina, exemplificando-a até o último dia de sua educação espiritual, mas que, uma vez deixando o jugo dessa disciplina e penetrando na vida real, não dão o testemunho que era lícito delas esperar. O fruto não amadurou, murchou, sem demonstrar a árvore que o produziu. Pois se o mundo lá fora está assim, e se as coletividades todas se ressentem dessa falta de espiritualidade, os espíritas, especialmente aqueles em contato com a direção íntima dessas casas, não devem estranhar que esses movimentos se produzam, porque assim como as boas ações, a boa educação, a boa estima têm contágio, igualmente os vícios trazidos de fora, facilmente encontram caminho para atingir indivíduos, que procuramos guardar fora deles. Não vejo motivo, para que se não continue a trabalhar com fé, com acerto, esperando de Deus todo o benefício, que é lícito esperar. Cada um no seu posto, no seu trabalho, exigindo de si o que a sua responsabilidade determina, e cada um compreendendo que a humanidade não se pode nivelar. Aqui é um indivíduo moço jovem, sem responsabilidade ainda, mas, ao mesmo tempo, portador de um espírito que já viveu séculos, além, é um indivíduo de responsabilidade, atingindo quase a maturidade, mas um espírito juvenil, bem mais novo do que aquele outro, cujo físico era deplorável. Tudo é assim, meus amigos. A forma corporal do indivíduo não corresponde à forma espiritual do seu ser. Se tudo fosse relativo, então, o espírito infantil moraria sempre num corpo pequenino, enquanto o espírito secular não encontraria corpo para viver. Compreendei, estudai e procurai entender a psicologia infantil para poderdes discernir as coisas, como elas devem ser discernidas. Deus vos conceda sua luz, sua paz, para que procedais sempre com a justiça, com a verdade, com acerto em vossos atos nobres. Que assim seja. Anália Franco. Em 17 de setembro de 1937. Um pensamento alegre. Meus irmãos, meus amigos, convosco permanece a paz do Senhor. Hoje, várias demonstrações tivestes da tristeza que paira sobre o orbe terreno, enlutando-o, encharcando de sangue, tudo obra do fanatismo e do ódio. Bendito seja o Senhor, que ama todos os seus filhos, sem exceção, sem distinção de nacionalidade ou crença. Todos são seus filhos, a todos um dia estreitará em seu regaço, todos compreenderão a verdade eterna, todos caminharão para a luz. Meus amigos, basta de tristeza e dor. Basta de sofrimento e penas. Basta de recordações tristes. Um pensamento alegre venho trazer-vos, e esse pensamento é do Natal que se aproxima. O ano terreno corre célere, rapidamente se aproxima aquela data auspiciosa, em que o mundo cristão comemora a vinda de Jesus ao seu planeta. Aproxima-se o Natal, meus amigos, não é demais que vos diga, desde hoje, que deveis ser unidos e fortes, para fazer comemoração condigna ao grande evento que celebrareis então. Preparai-vos, meus amigos,
enxugai as vossas lágrimas, os vossos queridos, que não puderam estar convosco neste instante, que igualmente não estarão em corpo carnal naquele data gloriosa, espiritualmente acompanharão, tomarão parte na alegria que inundará vosso ser, celebrarão convosco a grande cerimônia do Natal de Jesus. Por isso, naquele dia não haverá separações, é justo que haja alegria completa. Mas, como toda festa, o Natal necessita de um preparo, e esse preparo é do interior da criatura, que se revestirá, desde agora até esse dia, de um novo amor, de uma remodelação, de uma consagração mais perfeita. Ide, meus amigos, pensando, desde hoje, no Natal, quando a tristeza vier turbar vosso pensamento com essas ideias tumulares, que outra coisa não são, infundindo-vos um temor pelo desconhecido, que não é justo morrer em vós. Quando o vosso pensamento enveredar pelas tristezas da vida ou pela sua amargura, roubai-o dessa rede traiçoeira, encaminhai-o para a verdadeira luz, para a pátria do pensamento, e projetai, desde hoje, consertar tudo o que não esteja direito, para que nesse dia vossa alma esteja unida perfeitamente a Deus, comemorando a grande data. Nesta casa, ou nas vossas famílias, ou entre vossos amigos, ou em outros templos espíritas, possais estar irmanados com todos aqueles a quem estimais, sem separatividades, sem motivos de tristeza, sem ausências propositais, sem descontentamento, em plena paz e harmonia. Basta de tristezas. Os espíritos desencarnados no campo de batalha, abandonando os corpos que lá ficaram, e soerguendo-se para viver no infinito, esses espíritos estão vivos, vós o sabeis, e sua perturbação se dissipará porque anjos de luz ali estão para lhes apontar a verdade. Eles convosco celebrarão nesse dia o Natal de Jesus, que vem se aproximando, e certo será comemorado em família, em paz, tudo direito, tudo acertado, harmônico, afetivo, ligado pelo íntimo laço do amor fraterno. Que assim seja. Preparai-vos, pois, meus amigos, para celebrar o Natal de Jesus, que vem apontando, que vem chegando, e não tardará muito. Sua paz divina esteja com todos vós. Grace. Em 17 de setembro de 1937. Alegria de viver. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos dê a sua paz. A muitos falta a alegria de viver. Há desolados, na terra, que se sentem por tal forma desanimados, com os fardos pesados das provas que lhes couberam por justiça, que desfalecem no caminho da jornada. Há crentes desalentados, almas feridas profundamente dentro de si mesmas, que julgam que tais feridas não podem ser cicatrizadas. Há criaturas afligidas por provações e experiências tão fortes, tão dolorosas e terríveis, que sentem que todo o seu ser desfalece nesse cerco terrível de sofrimentos e provas. Falta a esses deserdados da sorte calma para viver, eles não têm a alegria natural da vida. No entanto, um pouco de estudo sobre as razões desse sofrimento traria a volta dessa alegria, subitamente interrompida. Um pensamento refletido sobre a justiça divina e a sua misericórdia, sempre aliadas, traria resposta suficiente ao coração inquieto e daria luz ao raciocínio, por vezes ensombrado. Meus amigos, a verdade é a seguinte: sabendo todos vós que sois espíritos vindos de outras vidas longínquas, desse passado ignoto, sabendo que essas vidas nem sempre foram pautadas pela retidão e justiça dos atos nelas praticados, sabendo que cada uma dessas vidas se encadeia a seguinte por um laço indestrutível, vós não poderíeis, se pensasseis bem, deixar de perceber a sucessão dos fatos, a razão de certas coisas incompreensíveis para os incautos e ignorantes, não poderíeis deixar de aceitar a existência tal como é, porque aí, baseareis o vosso raciocínio sobre o princípio imutável da justiça divina. Se procurais dirigir a vida atual pelos caminhos que a fé vos aponta, se desejais pautar os dias terrenos pela norma que vos dita o espiritismo cristão,
Lei que se encontra exarada nas páginas dos evangelhos, se os atos presentes correspondem à justiça dos vossos pensamentos, e se, igualmente, a caridade que procurais exercer responde harmonicamente ao sentimento que vos enche o coração, por que razão vossa vida é sempre perturbada por algum desgosto, sempre mesclada dessa ingratidão que menos se espera de onde pode vir? Porque assim é, se não tendes absolutamente culpa de que tais coisas se produzam. Como podereis explicar que as dores e atribulações se sucedam umas outras, sofrimento após sofrimento, tristeza após tristeza, angústia após angústia, compreendendo e aceitando a justiça de Deus? É que, meus amigos, tudo é perfeitamente explicável, e vós o sabeis pelo conhecimento da doutrina, nas vidas sucessivas dos vossos espíritos. Se vós pudesseis lê-las, se pudesseis, agora mesmo, folhear o livro onde estão registrados cada pensamento, cada ato da vossa vida, fatalmente compreenderíeis que o presente se radica no passado, que a dor atual é consequência da negligência que se foi, que o sofrimento de hoje é resultante natural do mal anteriormente praticado, enfim, que os acontecimentos, na página em que se desdobra da vossa vida presente, são a consequência lógica da página anterior, que já se foi. Assim se justificam as coisas que sucedem e não têm explicação para os descrentes. O que é necessário, o que é preciso é que o indivíduo se compenetre dessas verdades e não desfaleça, continue a proceder com retidão, procure andar direito no caminho da verdade e da justiça. Obedeça ao critério da sua própria consciência. Aceite o conselho dos seus maiores, que já possuem outro discernimento na vida, e tudo irá bem. Desanimar, desfalecer, entendendo que nada tem salvação, que não há solução para casos às vezes tão fúteis que não merecem a importância que se lhes atribui, é para desapontar aqueles que auscultam a fé no íntimo da criatura. Meus amigos, o crente espírita deve estar preparado para as grandes batalhas da vida terrena e nunca deverá vacilar na sua fé, pois nela encontrará sempre a solução para os casos mais intrincados da vida. Muitas vezes, os casos presentes são oriundos de fraquezas igualmente praticadas nesta própria existência. Nem sempre a consequência se prende a fatos da vida anterior, às vezes é mais pronta, mais positiva e se deriva de erros cometidos na própria vida atual. Um passo errado naturalmente acarreta mal. Por vezes, uma irreflexão, uma resolução tomada inesperadamente, impensadamente, para atender a caprichos, ou para satisfazer a sociedade, por vezes tudo isso invade o cérebro e se emaranha lá dentro de tal maneira que o indivíduo resolve, mas precipitadamente, e a consequência se faz sentir na própria vida. Outras vezes, não é assim, é a irresolução, são os indivíduos pusilânimes, vacilantes, que estão vendo a solução clara do seu caso, não tendo, porém, ânimo, falta-lhes a coragem, não têm a envergadura moral para enfrentar situações, não sabem arcar com as responsabilidades que lhes competem, e, então, contemporizam com assuntos sérios, e isso é sempre grave. Em certos pontos, a resolução tem de ser radical. Desde o momento em que a criatura enxerga o que tem de fazer e não age, terá forçosamente que suportar dores mais terríveis do que aquelas da ocasião em que lhe cumpria tomar uma providência. Isto se assemelha a um caso cirúrgico. O indivíduo sabe que tem de se submeter a certa operação, e diz: hei de me operar, mas, podendo, adiarei a intervenção para mais adiante. Se, todavia, a moléstia não obedecer aos remédios, terei forçosamente de me operar já. Enquanto isso, o mal vai caminhando, e quando se realiza a operação é debalde, já era tarde. Se tivesse sido feita em começo, teria sido eficaz. A mesma coisa nos casos morais. Quando for preciso tomar uma resolução com energia, haja-se imediatamente. Feito isso, estará sanado o mal. Se a decisão for protelada, poderão advir consequências funestas, terríveis, para todos.
Meus amigos, a alegria de viver não deve morrer em vós. A vida foi feita para a luta. Quem vence uma batalha, tem a alegria dentro de si, e as batalhas morais, a que acabei de me referir, merecem todo o esforço, toda a dedicação, todo o carinho. Batalhai pelos ideais espíritas, conservai impoluta a vossa fé, e vereis que tereis a alegria de viver, porque a vida foi feita para as alegrias justas. Deus vos abençoe. Max. Em 21 de setembro de 1937. Explicação sobre caridade. Meus irmãos, seja louvado o nome de Jesus em vossos corações. Falar sobre caridade, ninguém poderá fazê-lo melhor do que já o fez o apóstolo inspirado, o grande atleta do cristianismo, Paulo, o apóstolo do Senhor. Falar sobre caridade, quando aquela página escrita permanece viva na memória dos que se queiram dela lembrar, parece inútil. É forçoso, no entanto, repetir aos ouvidos dos homens os conceitos preciosos do grande apóstolo, para que o conforto penetre na alma dos desalentados, para que o mundo se esclareça e compreenda que caridade é sinônimo de amor. Não é possível fazer caridade sem sentir amor. O ato generoso, partido de um coração fiel e nobre, pode ter significação caridosa e pode deixar de tê-la. Por vezes, a mão distribui a esmola age pela influência de alguém que a moveu, que não o próprio dono. A esposa carinhosa e boa, compenetrada dos seus deveres, concorre, muitas vezes, para que se realize da parte do seu esposo, quando este não pensa em tal e agir somente de forma a satisfazê-la. Quero dizer, ele praticou o ato generoso, mas o pensamento nobre foi dela. Logo, a caridade esteve do seu lado. Meus amigos, é muito sutil, muito delicado, este assunto. Entendem muitos, que é necessário dar, e dar sempre. A caridade, muitas vezes, consiste em negar. Não interpreteis mal as minhas palavras. A caridade consiste muitas vezes em negar, repito, porque o desacerto daquele que recebe será tanto maior quanto mais avultada for a importância que estiver em seu poder. E, se nós, como espíritos, sabemos estas coisas, é do nosso dever transmiti-las a vós para que façais delas bom uso. Exemplifico. Teríeis vós como acertando o ato de alguém que fornecesse ao ébrio dinheiro para que continuasse a proceder da maneira por que vinha procedendo, sacrificando a saúde do corpo, intoxiando o espírito e resvalando até o último degrau da indignidade? Teríeis vós como generoso e bom homem que lhe fosse fornecer meios para continuar nessa degradação? Não. A caridade seria privá-lo dos recursos para continuar a descer. Por isso, repito, a caridade nem sempre é dar, muitas vezes, é negar. Procedei, pois, meus caros amigos, analisando sempre o móvel que vos induz a proceder desta ou daquela maneira. Nunca abdiqueis da vossa razão, do vosso critério. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino do meu Pai, disse Jesus. Digo-eu igualmente para vós. Nem todos que estendem a mão a pedir necessitam de esmola. Procurai a miséria oculta, aquele que se envergonha, que padece, que sofre a míngua de recursos, muitas vezes, mas não ousa levantar os olhos para pedir. Socorrei as instituições, que têm sobre os ombros pesadas responsabilidades e não as podem desempenhar sem o vosso concurso. Utilizai o dinheiro de maneira sempre proveitosa, nobremente, generosamente, criteriosamente. Há criaturas de bom coração, mas de espírito fraco, que se empobrecem porque entendem que devem abrir fartamente as carteiras a todos quantos lhes pedem. Não vá nisso nenhum critério, isso não revela bom senso. O bom senso indica-lhes aos meios de fazerem o bem, o bom senso diz-lhes a maneira por que o devem agir. Toda criatura que deseja ser caridosa, aprenda com São Paulo. Abre os evangelhos, estude suas epístolas e veja o que é ser caridoso. A vós, meus amigos, que tendes sentimentos ocultos que não podeis revelar no momento,
mágoas profundas, por terdes, talvez violado o princípio da caridade, no vosso fraco entender, a vós eu respondo apenas com esta frase, todas as vezes que a consciência fala alto dentro de vós, aprovando o vosso gesto nesta ou naquela situação, é a voz do vosso guia que por ela se manifesta. Agi, pois, assim, calma, decidido e firmemente. É que a vossa norma cristã na prática da caridade seja sempre esta, caridade moral, caridade material, feita com critério, com descortino, com justiça, e sem ostentação. No mais, perdoai as ofensas, porque Deus manda perdoar, perdoai as injúrias, porque isso é também caridade, relevai as fraquezas do próximo, porque isso está igualmente incluído no princípio de caridade. Mas continuai firmes no vosso posto, na vossa linha reta de conduta, porque a caridade não exige rebaixamento de caráter, pelo contrário, reclama nobreza de conduta, retidão no gesto e firmeza de ação. Deus vos guarde e proteja. Neri. Em 21 de setembro de 1937. Inteligência e vontade. Meus amigos, meus irmãos, paz. Deus tem dotado os espíritos de dois predicados, além de outros, de importância. Um deles, a inteligência, outro, a vontade. A inteligência, porque só ela discerne na escuridão que cerca o espírito ignorante. A vontade, porque sendo ela bem orientada pode caminhar segura pela estrada que deve seguir. Não deve haver, pois, disparidade entre inteligência e vontade. Bem ao contrário, a vontade deve seguir para ir para sua inteligência, recebendo dela luz, pelo seu esclarecimento, e, ao mesmo tempo, a inteligência, por sua vez, recebendo da vontade a força para poder agir. São dois elementos que devem discutivelmente ser guiados pelo alto. A inteligência guiada pelo espírito luminoso, para que possa agir nobremente. A vontade para que não degenere em indisciplina. Uma inteligência mal orientada, dirigida para o mal, muito mal pode produzir. Ela não deixa de ser fator importante, porque a luz, a compreensão, enfim o conhecimento das causas ocultas, mas uma inteligência mal orientada, em lugar de se orientar para o caminho do bem, dirigida para as sombras da maldade, quanta ignorância pode produzir. Quantos males pode ocasionar, quantos crimes pode realizar. Suponde um homem adiantado, dotado de inteligência fulgurante, cheio de sabedoria, dessa sabedoria terrena, que não deixa de ser um raio da sabedoria celeste, e agindo para o mal. Tendes exemplo nos vossos dias, que a ciência mal orientada ensina postulados que nunca deveriam ter sido postos em prática. A ciência mal orientada conduz a mulher ao crime. Logo, a ciência depende da inteligência, tem de ser guiada por essa vontade firme, resoluta, conhecedora do bem. Sendo estes dois elementos dirigidos para o mal, quanto mal o espírito pode realizar. Aí tendes esta obra, representa ela somente o esforço de uma inteligência? Não. Representa sobretudo o esforço da vontade enérgica em fazer bem. A inteligência é a luz que vem do alto, iluminando os caminhos, sua irmã a vontade é um esforço humano, realizando a inspiração. Vede pois, meus amigos, que esses dois elementos caminhem juntos convosco e vossos espíritos muito poderão fazer. Os hesitantes, os indecisos, os fracos, os pusilânimes, que trabalho apresentam na vida. Podem ser indivíduos inteligentes, podem ter realmente fulgurantes ideias, mas na hora da realização fraquejam. Não é isso que se quer. Por outro lado, uma vontade enérgica, bem intencionada, mas a que a inteligência não auxilia, que pode realizar, não concebe planos, ideias. Leva sempre a esperar que outros as tenham para que as realize. Assim num só indivíduo podem existir vontade e inteligência, tudo isso é claro, todos esses dois elementos preponderantes, subordinados à vontade de Deus, orientados pela luz do alto, a inteligência iluminada pelo saber espírita,
a vontade orientada pelos mestres que sabem mandar. Aliai, meus amigos, em vós esses dois elementos poderosos, e vereis que não haverá barreiras que não possais transpor, não